Bom, vamos continuar agora nesse momento com a nossa vigília, os momentos de oração, momentos de comunhão da palavra do Senhor. E eu quero chamar um amigo, nós já anunciamos, eu quero chamar um amigo, pastor Lucas Alves. Pastor Lucas Alves, nós já nos conhecemos aí um bom tempo, né, pastor? E essa semana eu fiz aí para ele o convite para estar aqui conosco em nossa vigília, e ele de pronto aceitou o convite. Pastor Lucas Alves hoje ele está à frente do departamento ministerial da divisão sul-americana, tem realizado um excelente trabalho, e cada vez que ele vem, ele tem contato com os nossos pastores, conosco. Ele esteve conosco no concílio, no primeiro concílio desse ano. Foi um momento assim também muito especial. Pastor, muito obrigado por ter aceito o convite, pastor. E Deus te use mais uma vez. Amém, pastor Eliezer, tudo bem? Tudo bem com todos vocês, amigos, líderes, que fazem parte aí da Bahia Sudoeste, não é isso? É um prazer cumprimentar vocês. Eu estou acompanhando aqui, pastor, tanto na tela do meu computador, como também pelo YouTube, e estou vendo que as pessoas estão engajadas, envolvidas, comprometidas, orando, e esses momentos que nós temos como igreja são momentos que a gente valoriza muito, momento de oração, de reflexão, de treinamento, de foco no nosso trabalho, e também reafirmando a nossa esperança da certeza da volta de Cristo, né? Cada vez que nós nos reunimos, nós temos que manter os olhos na esperança e também manter os olhos na missão. É um prazer, pastor Eliezer, você sabe do carinho que eu tenho por você, pela Ruth também. Jamais imaginávamos, né, amigo, que a gente teria uma situação como essa, né? Quando a gente esteve aí no início do ano, foi algo tão bom, tão agradável, mas o mundo tem passado por uma situação muito atípica, muito diferente, mas nós estamos aqui para reafirmar nossa esperança, reafirmar o nosso compromisso com Cristo, com sua palavra, com a missão, e é isso que importa nesse momento. Bem, mais uma vez eu quero mandar um abraço para todos os líderes, irmãos que estão nos acompanhando, e também os pastores, que, apesar das limitações que nós estamos passando pelo momento, nós estamos ainda pastoreando, orando, apoiando, dentro, claro, de grandes limitações, mas sempre procurando estar perto da igreja. Eu queria, nesse momento, fazer uma reflexão com vocês, e essa reflexão está no livro do Apocalipse, no capítulo número 4. Se você tem sua Bíblia aí perto, por favor, pegue sua Bíblia, e nós vamos agora fazer uma reflexão de um dos capítulos mais lindos do Apocalipse. Todo o livro do Apocalipse tem muita coisa para a gente aprender, mas o capítulo número 4 tem um queira mais, porque é um convite para a adoração, é um convite para uma visão mais ampla de quem é Deus, daquilo que Ele é capaz de realizar em nossa vida. E eu queria que você me acompanhasse agora, nessa viagem linda, em uma compreensão que os nossos olhos vão ser colocados no céu agora, mas ao mesmo tempo nossos pés continuam aqui na terra, e essa é a realidade que você vai ver muitas vezes no Apocalipse, né? Visões que João tem, ele é levado no espírito, mas ao mesmo tempo João consegue traduzir isso para uma vida prática, porque quando você estuda profecias, é importante que você traga para o dia a dia, e ao mesmo tempo que você não perca Jesus de vista, e é isso que nós vamos ver agora. Eu vou compartilhar minha tela aqui, para a gente entrar no tema, e o tema é Apocalipse capítulo número 4, tá bom? Então vamos lá. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu vou aqui apresentar para você o que você pode encontrar nesse capítulo número 4, tá? No capítulo número 4, você vai encontrar o seguinte: em primeiro lugar, um chamado para subir, 4:1. Depois, João enxerga o trono de Deus. Depois, os 24 anciãos, vamos saber quem são eles. Depois, ele tem uma visão de alguns fenômenos que acontecem ao redor do trono. Depois, ele vê os 4 seres viventes e a adoração dos seres celestiais que ocorre justamente no final, e é uma temática para essa adoração. Então, vamos lá. Antes de entrar aqui no texto, eu queria ler para vocês o seguinte: todas as vezes que você estuda o livro de Daniel e Apocalipse, é muito importante considerar qual é o centro dessa mensagem, para onde ela aponta, o que é que deve destacar.
e qual é o canhão de luz que deve estar apontado, para onde deve estar apontado. Então, Ellen G. White diz no livro Testemunhos para Ministros, página 103, o seguinte: o livro de Apocalipse abre com uma ordem para compreendermos a instrução que ele contém. Quando nós como povo, compreendermos o que este livro para nós significa, vê se há entre nós um grande reavivamento. Então, eu tenho estudado, lido, tenho uma classe bíblica hoje, toda quarta e toda sexta, estudando o Apocalipse capítulo por capítulo. E também tenho outra classe todo sábado às 3 da tarde, só para estudar o livro de Daniel. E eu quero dizer para vocês que toda a Bíblia é inspirada, toda a Bíblia é especial para nós, mas a experiência do estudo de Daniel e Apocalipse é fantástica para todos nós. Então, quando a gente se detém em toda a Bíblia, mas especialmente nesses 2 livros, nós vamos encontrar Deus falando diretamente ao momento que nós estamos passando. E por falar no momento que nós estamos passando, que momento é esse, hein? Que momento é esse? É um momento de pandemia, é um momento de instabilidade um pouco política, é um momento em que há pessoas que estão, assim, com um grau de ansiedade muito maior, de preocupações em relação ao futuro, de preocupações em relação à economia, e a gente começa a pensar, o que é que nos aguarda no futuro? O que é que nos espera no futuro? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Se o nosso olhar de vida for limitado somente às situações que nós vivemos e que nós estamos, nós não vemos muita esperança em vários aspectos. E é por isso que eu quero convidar você a ir para o livro de Apocalipse e, especialmente, nos determos no capítulo número 4. Então, no capítulo número 4, o que a gente encontra? Nós encontramos aqui, no versículo 1, o seguinte, 1 e 2. Depois dessas coisas, que coisas? A visão das 7 igrejas. Que 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouviu, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. É importante nós entendermos o seguinte, João tem uma visão, ele é arrebatado em espírito, tem essa visão, e quando ele tem essa visão, ele tem uma visão do trono. A visão do trono em Apocalipse, você vai encontrar tanto no capítulo 4, quanto no capítulo 5. Nós vamos nos deter apenas no capítulo 4. Então, no capítulo 4 de Apocalipse, ele tem a visão do trono. É importante levar em consideração o seguinte, quando aparece a palavra trono no Novo Testamento, ela tem uma referência de pelo menos 67 vezes. Quando você vai para o Apocalipse, essa mesma palavra trono aparece 47 vezes. E no capítulo 4 de Apocalipse, a palavra trono aparece 12 vezes. Então, João está olhando para esse trono. E é importante nós entendermos a descrição e o que esse trono tem a nos dizer agora, tá bom? Quando a gente pensa em trono, nós temos que ir para outras passagens também do Antigo Testamento para entender um pouco o que significa esse trono e se há algum profeta no Antigo Testamento que também compreendeu ou teve essa visão desse trono. Vamos primeiramente para Isaías 6. Isaías capítulo 6 é muito parecida à visão que João teve e que também Isaías teve. No capítulo 6, versículo 1 a 3 diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um trono alto e sublime. Parêntese, no ano da morte de Uzias, isso quer dizer o quê? Significa que havia um trono vazio na terra, mas havia um trono ocupado no céu. E diz mais, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É interessante que Isaías, capítulo número 6, quando você compara com Apocalipse, capítulo número 4, você vê essa mesma referência no capítulo número 4,
e no versículo número 8, você também vê essa referência do Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. É interessante nós percebemos aqui que tanto João como Isaías têm visão do trono em momentos de crise. Percebeu isso? Na terra, na época de Isaías, o trono estava vazio. O trono estava vazio, mas ele olhou para cima e viu que o trono no céu estava ocupado. João estava na ilha de Patmos como cativo, mas ele olhou para cima e viu que o trono estava ocupado e que os seres ao redor, tanto no livro de Isaías quanto no livro de Apocalipse, havia um tema central ao redor do trono. Deus estava sentado e ele estava sendo adorado. Escuta uma coisa. Não importa o que você está passando hoje na vida. Se você é um comerciante, tem alguns projetos que ficaram pelo caminho e você teve muitos prejuízos. Não importa se a conta vai estar vazia. Não importa se as perspectivas do futuro, você que tinha um plano de formar um lar, você que tinha um plano de entrar na faculdade, de abrir um novo negócio, parece que tudo fica escuro e você parece que não tem muita saída daqui para frente. Quando o nosso olhar aqui na Terra ficar turbado pelas circunstâncias que nos cercam, que nós não encontramos assim caminhos, saídas, soluções, terra, Deus nunca perde o controle do céu. Quando as coisas ficarem vazias aqui na terra, não se esqueça que Deus nunca perde o seu controle no céu. Deus está no comando e a gente nunca pode perder a consciência disso. Eu queria só fazer uma acomodação em relação à internet, poder de que Deus está no seu trono. Então, não importa o momento e as circunstâncias da vida, coloque os seus olhos no céu. Deus está no controle. E Ele nunca perde o controle de absolutamente nada. De absolutamente nada. Bem, quando nós seguimos um pouco mais, nós vamos ver um outro detalhe sobre o trono. Que detalhe é esse sobre o trono? Bem, você vai encontrar aqui no trono algo que também nos chama a atenção, que é o seguinte: nós vimos aqui um ser que queria ocupar o trono. Em Isaías capítulo 14, e no versículo número 12 em diante, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Nós encontramos aqui agora um ser que queria ocupar o lugar de Deus, por usurpação. Ele não queria o trono de Deus simplesmente para seguir o caráter de Deus, os passos de Deus, a semelhança de Deus. Não, ele queria por posição, ele queria por autoridade. E aqui nós compreendamos algo muito interessante, que o trono de Deus um dia foi ameaçado, mas mesmo com as ameaças, agora não na terra, mas no próprio céu, o trono de Deus se manteve seguro. A Bíblia diz que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Voltemos agora ao Apocalipse capítulo número 4. E veja o que diz. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então vem a pergunta, peraí, o que significa esses 24 anciãos? Por que eles estão diante do trono? E notem vocês que eles têm três características. Primeiro, eles estão centrados no trono, em primeiro lugar. Eles estão vestidos de vestiduras brancas, em segundo lugar. E em terceiro lugar, esses anciãos, eles têm o que na sua cabeça? Eles têm coroa de ouro. Três coisas
sentados no trono. Segundo, vestidos de vestiduras brancas. E terceiro, coroas de ouro. É importante considerar que eles estão sentados, vestiduras brancas e coroas de ouro. Bem, quando nós vamos para Apocalipse, no capítulo número 2 e 3, ali você vai encontrar as promessas aos vencedores. Se você tiver com sua Bíblia aberta, vamos então ver aqui alguns detalhes. No capítulo número 2, você vai ver algo bem interessante. No capítulo número 2, versículo número 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Depois, no capítulo 2, no versículo número 11, na última parte, diz: o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. E assim sucessivamente. Você vai para o capítulo número 2, e no versículo número 17 fala do vencedor. 17, no capítulo 2, na última parte dos versículos, quando você vai para o versículo 26, fala do vencedor. Número 3, fala do vencedor. Por que a Bíblia insiste tanto em falar do vencedor? Interessante dizer isso. Interessante dizer que na vida, por mais dura que seja, por mais insuportável que seja, por mais cansativa que seja, há garantias de vitórias em Jesus Cristo. Então nós vamos ver agora algo que vai chamar a sua atenção. Pergunta é, quem são esses 24 anciãos? Primeiro lugar, quando você olha para o trono, você vai ver o seguinte: só vai sentar no trono quem vence. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, sentar-se-á comigo no meu trono. Percebeu? Então, primeiro, quais são as características dessas pessoas? São vencedores. São vencedores. Por isso se sentam no trono. Segundo lugar, diz que eles têm vestiduras brancas. Por quê? Porque a promessa é o vencedor. O vencedor será vestido de vestidos brancos, de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3, verso 5. Então, quem senta no trono? Vencedor. Quem é que tem vestes brancas? Vencedor. E aí depois você vai para Apocalipse 2:10, que é a coroa da vida, uma coroa. Quem é que recebe essa coroa? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Perceba uma coisa. Quem são os 24 anciãos? São pessoas reais. São pessoas que venceram. Porque as três características desses 24 anciãos são características que são apresentadas como uma promessa que foi cumprida na vida deles, porque eles venceram. Escuta uma coisa. Eu não sei quais são as lutas que você tem agora, mas coloque uma coisa no seu coração. Não existe nada que você não possa vencer, viu? Nada. No Apocalipse se vai encontrar muitas vezes vencedor, venceu e venceram. Significa que não importa que luta você tem. Você tem lutas em casa? Você tem lutas em casa? Saiba que Cristo vai dar forças a você para vencer essas lutas. Você tem lutas fora de casa? Cristo dará forças a você, toda a força que você necessitar a cada minuto da vida para vencer as batalhas que a vida nos impõe. Segura nas mãos dele. Quando você vê pessoas que aqui são representadas pelos 24 anciãos, com vestes brancas, sentadas nos tronos e depois com coroa da vida, é porque essas pessoas venceram. E se elas venceram como um troféu que está agora nas mãos de Deus, significa que você também pode vencer tudo na vida. Deus não fica criando promessas para brincar com o nosso coração. Deus cria promessas para que a gente acredite, creia e viva por elas. Então, quem são esses 24 anciãos que estão diante do trono? São pessoas que venceram. Aí você diz: pastor, mas onde é que está isso mais escrito? Onde é que eu posso ter outras referências além dessas? Bem, em Mateus capítulo 27,
E no versículo número 50 a 53 diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, o que aconteceu? Ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Nós cremos que as pessoas que ressuscitaram por ocasião da morte de Cristo e entraram na cidade santa, depois da sua ressurreição, são as pessoas que são representadas com vestes brancas, sentadas nos tronos e, ao mesmo tempo, com coroas em sua cabeça. Porque as promessas de Apocalipse, capítulo número 2 e 3, se cumpriram em suas vidas. Bem, é interessante que quando você vai se aproximando do trono, você vê que lá também existe quatro seres viventes. Você pode me acompanhar na leitura, quando diz mais ou menos assim. Vamos ver o texto. Olha o que o texto diz. Adiante do trono, verso 6, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Pergunta, o que significa esses 4 seres viventes? Existem 2 interpretações para esses 4 seres viventes. A primeira é dizer que esses 4 seres viventes se referem aos 4 evangelhos. Então, algumas pessoas costumavam dizer que Mateus era o representante de Cristo como leão. Depois, Marcos representava Cristo como novilho. O quarto ser vivente, o terceiro ser vivente, que era o rosto de homem, era a humanidade apresentada por Cristo no Evangelho de Lucas. E a outra interpretação, e a outra conclusão é de que no quarto animal, que é a águia, representava, então, Cristo como ser divino no Evangelho de João. Essa era uma interpretação que havia antiga. Mas a interpretação mais bíblica, quando você procura referências sobre um texto que não está muito claro, você tem que ir para outros textos onde aparece um evento que se assemelhe muito ao que você está tendo no texto, no caso, Apocalipse capítulo número 4, você tem que visitar 2 textos importantes. O primeiro já falei, Isaías capítulo número 6, e o segundo seria Ezequiel capítulo número 1. Em ambos esses textos, existe referência a trono, a serafins em Isaías capítulo número 6, mas também há anjos, ou querubins, que estão em Ezequiel 1, porque apresenta exatamente esses animais. Praticamente os 4 aparecem lá. E aí vem a pergunta, o que significa então esses 4 seres viventes? Os 4 seres viventes são os querubins que estão muito próximos do trono de Deus. Então, notem vocês uma coisa, esses seres estão, juntamente com os 24 anciãos, muito próximo do trono. E ao se aproximar do trono, eles estão, então, prostrados e cantando e adorando ao Senhor, dizendo, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Toda a descrição de Apocalipse, capítulo número 4, é uma adoração a Deus por causa da sua criação. Eu vou aqui apresentar para você o que acontece no trono de Deus, no capítulo número 5. E você pode abrir no capítulo 5 sua Bíblia, e no versículo 12, e você pode ver comigo. 5:12. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o quê? Se você tiver com a Bíblia aberta, vamos ver aqui, olha o que diz, de receber
o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. 7 referências a Cristo. 7 referências aqui. No capítulo número 4, Deus é adorado porque Ele é o Criador de todas as coisas. No capítulo número 5, Ele é adorado porque Ele é o Redentor do mundo, o Salvador do mundo. É interessante que eu me lembro que quando ocorreu a queda das 2 torres em Nova York, em 2001, eu me lembro que nas imagens, as imagens que eu vi do mundo oriental, as imagens me chocaram muito, porque muitas pessoas celebraram a morte de muita gente inocente naquele dia. Alguns anos depois, Osama Bin Laden foi morto. E aconteceu o evento contrário. Na América, muitas pessoas celebraram. Na Bíblia, você praticamente não vai ver nenhuma morte sendo celebrada. Mas quando fala da morte de Cristo, ela é celebrada. Sabe por quê? Porque a morte de Cristo traz consequências eternas e positivas para todo aquele que crê. Note uma coisa. No capítulo 4, Deus é adorado porque Ele cria. No capítulo 5, Ele é adorado porque Ele salva. Nunca esqueça de uma coisa. Tudo que Deus trouxe para esse mundo, tudo que Deus trouxe para esse mundo, Ele cuida, Ele protege. Porque o maior patrimônio que Deus tem nessa humanidade, nessa terra, foram seres humanos criados à sua imagem e sua semelhança. E Ele nunca quer perder nenhum de nós de vista. E é por isso que Ele cuida. A Bíblia diz que Ele é aquele pastor que supre todas as nossas necessidades. Se eu estou falando agora com pessoas que têm necessidades emocionais, sérias, gravíssimas, que muitas vezes não consegue dormir à noite, que muitas vezes vai para a cama e não consegue fechar os olhos. Se eu estou falando para você isso, saiba que Deus é capaz de cuidar de você, porque Ele não desistiu de você. Se você está agora preocupado com o que vai ser da sua vida para os próximos meses, não se esqueça que aquilo que Deus cuida, Deus protege, Deus dirige, Deus ama. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e Deus não trouxe você para o mundo para depois virar as costas, cruzar os braços e deixar você abandonado quando vierem as provações da vida. Deus não faz isso. Tudo que Deus criou, Ele cuida, Ele protege, Ele ouve, Ele escuta, e Ele não está longe. Nós vamos entender isso porque quando nós olhamos para trás, mesmo depois que o homem foi criado no Jardim do Éden, mesmo depois que o homem pecou, Deus não deixou de ir à procura dele. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus cria, Deus também cuida. Nunca esqueça disso. Aí você pergunta, tudo bem, pastor Lucas? Tudo bem. Eu entendi que os 24 anciãos são pessoas que ressuscitaram, têm características dos vencedores, os 4 seres viventes também apontam para os querubins que estão na presença de Deus, de acordo com Ezequiel 1, Isaías capítulo número 6, tudo bem, mas a pergunta é, para que serve saber disso tudo? O que isso afeta o meu dia a dia? Hoje é domingo, tenho uma semana de lutas pela frente, o que isso afeta em minha vida? Bem, queria dizer uma coisa, no livro de Hebreus, capítulo número 4, versículo 16, diz assim, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Poderoso esse verso, né? Depois de saber de tudo isso, o que eu preciso fazer? Se achegar ao trono. De que maneira? Com confiança. E achar o quê? 3 coisas. Achar graça.
misericórdia e socorro. Eu estou falando com alguém que precisa de graça na vida, precisa de perdão, precisa de recomeço, vá ao trono. Tem alguém que precisa de misericórdia, precisa de perdão, precisa de nova vida, vá ao trono. Tem pessoas que não conseguem mais levar as cargas da vida porque essas cargas estão muito, mas muito pesadas e às vezes quase insuportáveis. Vá ao trono, porque a Bíblia diz que nós vamos achar. Todas as vezes que nós formos ao trono de Deus, nós vamos achar graça, achar misericórdia e achar socorro. Eu queria concluir dizendo para vocês, queridos amigos, que eu tenho duas filhas, a Ângela e a Sofia. E a mais nova fez 12 anos semana passada. E é interessante dizer que, recém-nascida, com apenas 15 dias de nascida, minha filha mais nova, ela teve refluxo. Eu estava treinando uma igreja em um domingo pela manhã. Quando a minha esposa me ligou, chorando, dizendo assim: corra, venha para casa, porque nossa filha está morrendo. E eu fui desesperado. Era domingo de manhã e eu morava em Maceió. E eu fui para casa, correndo, desesperado, liguei para a SAMU, mas a ambulância não chegou. E quando eu cheguei em casa, a minha filha estava com a cabecinha já roxa, os dedozinhos já bem roxinhos, e eu fiquei desesperado com aquilo. A gente pegou o carro, minha sogra foi comigo, e eu não estava muito preocupado com os sinais de trânsito, eu queria rápido levar minha filha para o hospital. E eu me lembro que, quando nós chegamos na porta da emergência, no mesmo hospital onde ela nasceu, havia um grupo de médicos e enfermeiros que estavam esperando por ela. Quando nós chegamos, eu acho que tem um microfone que está aberto. E quando nós chegamos na porta do hospital, a minha esposa entrou desesperada, os médicos levaram para a emergência. E você sabe o que aconteceu? Eu fui para o estacionamento do hospital, encostei o carro, coloquei a minha mão no volante, abaixei minha cabeça e fiz uma oração pela minha filha. E que oração, viu? Que eu disse, eu não queria perder minha filha. De jeito nenhum queria perder minha filha. Eram 15 dias. O quarto dela estava lindo, os presentinhos, o futuro, tudo aquilo que a gente sonhava no quarto. Você sabe o que aconteceu? A minha oração foi muito rápida, mas foi uma oração sincera. Eu me aproximei do trono com entrega e com confiança. Fechei a porta do carro e fui até a emergência. E sabe o que é que eu vi? Eu vi minha filha nos braços da mãe, sendo amamentada e segurando o dedinho da Nerizângela, minha esposa. Tudo estava bem. E dentro aqui de mim, foi um alívio enorme. Um alívio enorme. Por favor, quando a vida trouxer para você dificuldades enormes, vá ao trono de Deus. Onde é que você está agora? Você está em casa? Você está no quarto? Você está na sala? Você está sozinho? Você está com alguém do lado? Por favor, vá até o trono da graça. Eu não posso terminar essa reflexão convidando você, aonde você está agora. Se o seu marido estiver perto de você, fica os dois juntinhos agora. Dê a mão para ele. Se a sua esposa está perto de você, dê a mão para ela. Se teu filho está perto de você, segura a mão dele. Se você está só agora em casa, eu quero que você agora, junto comigo, se aproxime do trono da graça.
Eu não sei quais são os pedidos que você tem aí, mas eu sei de uma coisa: Deus sempre tem a melhor resposta para aqueles que se aproximam do seu trono com confiança, com entrega. Por favor, nesse momento, feche os olhos e vamos nos aproximar desse trono cheio de graça, misericórdia e socorro. Pai Santo e Pai querido, foi num momento de dor e de crise que João olhou para cima e viu uma porta aberta. Foi num momento de dor e de crise, de tristeza e também de perdas e de ameaças e de pressão, que João teve a visão do trono. Ele viu beleza, ele escutou sons especiais, ele viu a atitude dos 24 anciãos, dos anjos que estavam ao redor do trono. Ele escutou as palavras de adoração: Santo, Santo, Santo. O reconhecimento de que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Ele viu coisas que impactaram diretamente a vida, a alma e o coração de João. E quando nós vamos para o livro de Hebreus, é que esse trono não deve apenas nos impressionar, mas esse trono está muito mais perto do que nós imaginamos, porque o Senhor está no sentado no seu trono, esperando que a gente se no trono para encontrar descanso, para encontrar forças, para encontrar esperança, para encontrar cura, para encontrar paz e para encontrar poder. Que tua graça esteja com cada um de nós. Não importa onde nós estamos, o que importa é que esse trono está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Escuta a oração de cada um dos teus filhos nessa região liderada pelo pastor Eliezer. Escuta as orações de pastores, membros e líderes, porque nós acreditamos, ó Deus, que nunca nós vamos nos aproximar do trono e sair de mãos vazias. Que o Senhor nos abençoe, porque nos aproximamos do trono, entregando tudo e pedindo direção em nome de Jesus. Amém. Amém.